Olá, meus caros, bem-vindos de volta. Hoje vamos falar sobre o Renascimento. Nessa aula vamos compreender o contexto do surgimento do movimento renascentista, entender a importância do humanismo nesse processo e conhecer as principais características do Renascimento. Antes da gente começar a falar sobre o Renascimento, a gente precisa entender o contexto desse movimento. É necessário que a gente entenda que no surgimento da Idade Moderna, principalmente no início da Idade Moderna, existia uma forte negação à Idade Média. Existia uma afirmação de que esse período foi considerado a Idade das Trevas. Por quê? Porque o homem medieval era considerado um pequeno, fechado e com pouco conhecimento, né? Na verdade, o homem medieval ele era visto como um reflexo do período em que ele vivia, no caso, a Idade Média. E existia o objetivo, por parte dos renascentistas, de se reconectar com o mundo da Antiguidade Clássica, porque nesse período foi marcado por uma explosão do conhecimento humano voltado para as obras literárias, as artes plásticas, as construções, entre outros. Então, os renascentistas consideravam que na Antiguidade Clássica é que houve um forte desenvolvimento intelectual, uma coisa que para eles na Idade Média não aconteceu. Rompendo com a visão teocêntrica de que Deus é o centro de tudo, visão de realidade fortemente influenciada pelo cristianismo e muito presente na sociedade medieval, os renascentistas desenvolveram seu espírito intelectual baseado no protagonismo do homem moderno. Então, nesse contexto, o humanismo acabou se consolidando como uma das bases do movimento renascentista. Então, a visão teocêntrica era uma visão amplamente divulgada, amplamente desenvolvida no mundo medieval. Então, quando a gente está falando de idade moderna, né, a gente começa a falar sobre essa mudança de protagonismo. Na verdade, não era mais Deus o centro de tudo. Começa a se ouvir falar em humanismo. Mas o que era o humanismo? O humanismo foi um movimento literário de transição entre a Idade Média e o Renascimento. Muitos estudiosos nem o consideram como um movimento literário, por ele não possuir características próprias, ou seja, esse período e suas produções carregavam traços de movimento medieval em decadência e do movimento moderno em ascensão. Assim é possível verificar nas obras literárias desse período uma mescla do velho e do novo modo de pensar da humanidade da época. Os renascentistas desenvolveram seu espírito intelectual baseado no protagonismo do homem moderno. O humanismo foi fundamental para o movimento renascentista, uma vez que os intelectuais humanistas se dedicavam a criticar a cultura tradicional e elaborar novos valores e comportamentos. As principais características do Renascimento. A gente pode destacar, dentre as características, o racionalismo, o naturalismo, o antropocentrismo, o classicismo e o individualismo. No racionalismo, os pensadores renascentistas defendiam a ideia de que a verdade sobre as coisas e a natureza seria comprovada através de experimentos científicos pautados na razão e na religião. No naturalismo, os intelectuais renascentistas se voltavam para o estudo da natureza através da observação dos seus fenômenos, além de experimentações com animais e plantas. No antropocentrismo, em contraposição ao teocentrismo, que a gente já falou ali, né? Que quando a gente fala de teocentrismo, a gente está falando que é Deus no centro de tudo. Quando falamos, então, sobre essa característica do Renascimento, o antropocentrismo, é uma contraposição ao teocentrismo, né? Então, as preocupações intelectuais, artísticas e científicas estavam centralizadas no homem moderno. O classicismo, a aproximação de intelectuais renascentistas com a cultura desenvolvida na Antiguidade Clássica através de obras de arte e textos produzidos por pensadores greco-romanos. Individualismo.
busca pela garantia das liberdades individuais dos homens. Esse ponto acabou sendo uma grande inspiração para as teorias liberais desenvolvidas a partir do século XVIII. Pessoal, antes de falarmos sobre o renascimento cultural em si, eu preciso dizer aqui para vocês que, além do renascimento urbano e comercial, existiram outras formas de movimento renascentista. Ele foi dividido, na verdade, o renascimento, ele foi dividido entre renascimento cultural, artístico e científico, ok? Vamos então falar sobre o renascimento cultural. O renascimento cultural, a gente tem aí a figura dos mecenas como figuras muito importantes, porque eles foram financiadores dessa nova cultura. Ou seja, os mecenas eram burgueses, né? Que, assim como a nobreza, passou a investir diretamente na construção de castelos, igrejas, estátuas, no desenvolvimento de grandes obras, como quadros e gravuras. O objetivo dessas pessoas, né, desses mecenas, além da autopromoção, era a disseminação de uma visão racional e progressista da sociedade. Renascimento científico. A Revolução Científica começou no século XV e prolongou-se até o século XVII. A partir desse período, a ciência, né, a gente vê aí a separação da ciência e da filosofia. A gente tem também aí a Igreja Católica, que já não influencia tanto assim na sociedade. A gente tem a invenção a invenção da imprensa de Gutenberg em 1455, né, o que ajudou a acelerar a produção das publicações literárias. A gente tem uma figura importante aí, que foi Galileu Galilei, que através de seus diversos estudos ajudou a defesa do heliocentrismo. O que seria o heliocentrismo? O heliocentrismo, né, é aquela afirmação de que o Sol é o centro do universo e não a Terra, que era defendida pelo geocentrismo, ao qual até então acreditava-se, né? E a gente está falando aí da figura de Galileu Galilei, sobre um defensor do heliocentrismo, mas, na verdade, o primeiro que apresentou teorias a respeito foi Copérnico. O Galileu Galilei, na verdade, as descobertas dele foram importantes para provar o heliocentrismo. Inclusive, quando a gente fala aí de influência da Igreja Católica, a Igreja Católica o acusou de heresia, quando ele, né, quando ele quis provar o heliocentrismo. A gente tem figuras importantes aí que começam a aparecer, começam a influenciar nesse período. A presença dos protestantes, tá? Então, eles pregavam uma forma de se apreciar a existência de Deus através das descobertas da ciência. A gente vai entender melhor sobre os protestantes e as suas influências na próxima aula, ok? Então, gente, por hoje é só. Eu sugiro a vocês que acompanhem esses slides com o livro de vocês, né? Ou seja, grifem essas partes principais que estão nos slides e grifem, né, o que eu estou falando, as partes principais, que isso vai ajudar muito vocês na realização dessas atividades do livro, que vai da página 232 até 234, tá? É para fazer tudo, até o número 20. Eu aguardo vocês para a próxima aula. Obrigada pela atenção.